espiritualidade, qualquer religião hoje, dos mais variados lugares do planeta Terra, tem em comum o amor, a bondade. Não existe significado diferente entre uma doutrina oriental ou ocidental quando se fala em amor. Amor, amor. Caridade é caridade. Bondade é bondade. Desejar o bem ao próximo tem o mesmo significado em todas as línguas, em todas as religiões. Nenhuma religião prega algo diferente. Por isso, quando se fala nessa unidade transcendental, nós estamos falando destes aspectos de espiritualidade, e não de religião, mas de religiosidade. De transformação interior, que na cultura hinduísta, na chinesa, no budismo, no hinduísmo, em qualquer expressão religiosa do Ocidente, do Oriente, em qualquer aspecto das doutrinas orientais, nós vamos encontrar sempre o mesmo conceito de espiritualidade. Todas buscam levar o indivíduo à alta espiritualidade. Então, quando se fala da influência moral do médium, está se falando das conquistas de espiritualidade que o indivíduo possa ter adquirido para si, a fim de bem sintonizar com os espíritos elevados. Por isso, Emmanuel revela que o espiritismo é a religião dos espíritos. Ou seja, é como os espíritos se relacionam em alta espiritualidade. É como eles enxergam um modo de ser, de existir, sem nenhuma crítica a qualquer comportamento, mas auxiliando o indivíduo ao progresso. Quando nós buscamos interpretar a doutrina espírita e falamos dos aspectos de alta espiritualidade, e aí utilizamos a palavra moral, de forma alguma estamos analisando condutas alheias. É por isso que quando os espíritos superiores nos orientam para uma prática mediúnica qualquer, quando eles nos orientam na busca da disciplina ou da transformação moral, eles estão nos convidando a pautar a nossa vida com foco na alta espiritualidade, que aqui no Ocidente fica mais fixado o pensamento cristão. Mas, como disse, naquele ângulo que nos une a todos. Daí, quando nós tentamos enxertar alguma interpretação humana no Espiritismo, buscamos criar métodos próprios de práticas espíritas, a gente inverte e busca determinar para os espíritos o que fazer, quando, na verdade, a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, não é uma doutrina humana. É por isso que nós temos que buscar as regras dos espíritos. Como eu devo conduzir uma reunião mediúnica? Vamos ver o que os espíritos desejam. Como eu devo atender a uma entidade no momento do transe? Vamos ver o que eles desejam que façamos. No cotidiano, o que eles esperam de nós. Então, esse título do livro Religião dos Espíritos sempre me chamou a atenção. A primeira vez que eu li, achei que tinha um erro. Eu achei que deveria ser Religião dos Espíritas. Mas a gente vai analisando, e com ele, Emmanuel, ele nos mostra que a conquista da sabedoria e amor, como reflexo do Evangelho, sob inspiração de Jesus, é a conquista da religião dos espíritos. Feita essa breve explanação, nós estamos analisando o item 226 de O Livro dos Médiuns. São perguntas que Kardec faz aos espíritos, buscando analisar, na pesquisa em que ele empreende, sobre a possibilidade do caráter do indivíduo, dos seus conceitos, da sua formação, interferir na comunicação mediúnica. Ele buscou analisar todos os ângulos da conjuntura humana que poderiam causar repercussão no fenômeno mediúnico. A análise dele é muito criteriosa, e a segunda pergunta que Kardec faz aos espíritos é exatamente a seguinte: sempre se diz que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem? E por que se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? E os espíritos respondem: todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus.
pois que homens, muitas pessoas, estão privadas de algumas faculdades. Poderíeis igualmente perguntar por que concede Deus a vista magnífica a malfeitores, destreza aos gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas. Então, a faculdade mediúnica, como uma faculdade humana ou como um sentido humano, ele não representa nenhum privilégio e não é concedido apenas para pessoas que se poderia pensar como especiais. A faculdade mediúnica é concedida a todos. Algumas pessoas têm a possibilidade da expressão fenomênica da faculdade mediúnica. Mas é dada à pessoa a oportunidade do crescimento espiritual, através da prática do bem e dos embates que a mediunidade ela promove em termos de sensibilidade, para que o indivíduo vá se transformando, modificando o seu modo de enxergar a vida, a existência. Então, os espíritos, o Kardec usa uma expressão muito interessante na pergunta, ele diz que, comumente se diz que mediunidade é um dom de Deus. Dom é como se fosse uma graça. A faculdade mediúnica, na verdade, não é um dom, não é uma arte. A faculdade mediúnica é um sentido psíquico. A gente pode utilizar a palavra dom, mas desde que compreenda o que está falando. Porque não é uma graça que é dada a uma pessoa. É oferecida a todas as pessoas. Então, assim como tem pessoas de bom caráter e de mau caráter em todos os ambientes, por causa da nossa faixa evolutiva, isso é natural, nós vamos ter pessoas que fazem o bem através da mediunidade. Nós vamos encontrar pessoas que também exploram a sociedade através da mediunidade, que a usam mal. Então, a comparação que os espíritos dão é muito interessante. Ora, Deus concede a mão a todas as pessoas. Cada um utiliza a mão segundo o próprio interesse. Mãos para fazer o bem, mãos para cometer o crime. Mas é aí que está a sabedoria divina. Porque Deus dá oportunidade ao indivíduo e ele utiliza como quer. No entanto, esse como quer e como deseja, em relação às nossas faculdades, nós responderemos no futuro. E aí surge a pergunta: a quem? A nossa própria consciência. Pelo tempo que nós perdemos, pela fuga do trabalho que empreendemos, por não ter aproveitado melhor a oportunidade de trabalho que a faculdade mediúnica oferece. Eu tenho feito algumas lives e existem perguntas recorrentes que têm me chamado muito a atenção. Uma pergunta que me tem chegado muito é por que agora, depois do período da pandemia, os médiuns, muitos médiuns não retornaram ao trabalho no centro espírita. Nós estamos colocando depois da pandemia, mas ressalvadas as questões individuais de algumas localidades que ainda não têm plenamente a possibilidade de retorno à vida social comum, alguns centros espíritas pequenos que não têm um ambiente arejado suficiente para realizar reunião mediúnica, os médiuns também guardam algumas comorbidades, e esses têm se resguardado, ainda não têm retornado com normalidade à reunião mediúnica. Isso é respeitável, deve ser respeitado, até que se realmente tenha um controle satisfatório da questão pandêmica que a humanidade vem enfrentando. Mas muitos centros têm já dado oportunidade do retorno e têm observado que os trabalhadores da mediunidade não têm voltado. Repito, cada um vai retornar quando achar que deve. Mas as pessoas perguntam isso, e nós ficamos refletindo, por que uma pessoa que teve uma pausa, colocando a questão assim, não retorna ao trabalho? Porque ela se interessou por outras coisas? Porque ela não vê mais interesse na mediunidade? Mas a base de tudo está na seguinte questão: será que o indivíduo, será que o médium, ele teve uma formação ou informações adequadas do que é realmente o compromisso na mediunidade para que ele se tornasse perseverante? Ou ele apenas frequentou reunião mediúnica enquanto lhe era interessante? E depois de uma pausa ele verificou que não era mais necessário. E agora ele não retoma as atividades. É uma questão de compreensão da responsabilidade com a atividade mediúnica mais direta ou a sessão mediúnica. Estamos fazendo uma análise em tese
exatamente porque não dá para personalizar aqui e acolá em instituições que ainda não veem condições de um retorno satisfatório às atividades. Mas o que chama atenção na pergunta é exatamente essa análise. Por que falta perseverança no médium? Porque não lhe foi dada a formação suficiente para que ele compreendesse a importância da mediunidade na sua existência? É preciso refletir. O que a mediunidade representa na minha existência? É algo secundário? É algo que eu utilize apenas para meu bel prazer? Ou é o meu compromisso de vida? É por isso que os espíritos disseram, Allan Kardec, que todas as pessoas são dotadas da faculdade mediúnica. E Kardec continua anotando a resposta dos espíritos a essa questão. Eles continuam dizendo, o mesmo se dá com a mediunidade. Se existem pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário. Multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles. Cabe-lhes aproveitá-los.